Saudações, galera, tudo bom? Eu sou o Altariel, sejam bem-vindos. Galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre a revitalização, né, que vai vir com Legion, a nova expansão do WoW. O que o WoW tá trazendo, assim, um pouco de novidade, qual que é a intenção deles e as expectativas que nós temos como jogadores. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Porque, assim, o Warlords of Draenor tá começando a chegar num ponto bem crítico que a gente não tá mais aguentando ficar em Draenor e já tá doidinho pra ir pro Legion, mas ainda tem um longo caminho de testes pra deixar tudo certinho para que a gente possa entrar na expansão e realmente se divertir. Então, eu acho que eu tenho acompanhado muitos fóruns que os jogadores têm falado e a Blizzard. Eu nunca vi a Blizzard escutando tantos jogadores igual ela tá tentando fazer. Porque ela viu que em Draenor, vários dos problemas que nós tivemos foi por falta de escutar os jogadores. Então, ela melhorou bastante essa comunicação, de certa maneira. Ela tem se comunicado muito nos fóruns, com os jogadores, dando feedback do que eles querem. O que está acontecendo? Conforme foram passando as expansões no WoW, a gente foi perdendo um pouco da fantasia que tem no World of Warcraft, de mundo medieval, mágico. As coisas foram ficando muito iguais e uma progressão muito linear e chata. Então, ela está revendo um pouco disso, tentando trazer essas melhorias, essas novidades para o Legion. Como assim? Ela tá. Uma das coisas que ela tá pegando e refazendo muito é como as classes funcionam. Porque as classes tá um pouco chato, a rotação delas tá cansativo e muitas habilidades sem nexo, mesmo ela já tendo cortado algumas em Draenor, ainda tem muitas habilidades e eles mesmos falaram num blue post de um GM falando o seguinte: conforme eles foram lançando as expansões do WoW e tudo mais, eles foram adicionando habilidades às classes. E a maneira como eles fizeram isso foi uma coisa que não foi muito saudável para o jogo. Porque, por exemplo, você tinha um xamã. O xamã, ele curava, ele dava dano, mas ele não tinha tanto CC, né, controle. Aí eles foram adicionando controle no xamã, que era uma fraqueza dele. Aí eles pegaram o paladino. O paladino tinha não tinha muita movimentação. Era muito fácil você prender um paladino no chão. A não ser que ele tivesse com a Hand of Freedom, que é a habilidade que ele andava. Então eles foram dando movimentação pro paladino. O paladino tem habilidades de correr, anda mais rápido. Então o druida também foi ganhando furacão. Então isso foi deixando as classes todas muito parecidas, porque quase todas têm algum CC, quase todas as de dano e tanque têm habilidades de cura. Então isso não foi muito bom pro jogo, porque o jogo foi perdendo seu aspecto de fantasia. Se você é um DPS, você é um mago e tudo mais, você não tem que se curar. O que tem que te curar é o priest e o healer. E aí eles foram introduzindo esses conceitos de cura, essas coisas, então o jogo foi perdendo um pouco desse aspecto. Você não precisa, às vezes, de amigos para fazer certas coisas, você consegue fazer muitas coisas sozinhos, porque todo mundo é meio autossuficiente. E isso não é bom, porque quando você joga um MMO que é multiplayer online, é para você jogar com seus amigos, você ter um grupo de amigos, você depender das pessoas. Essa questão de você depender das pessoas ajuda a fazer amizades e o jogo a progredir e seguir um caminho mais legal por causa disso. Então, eles estão revendo algumas dessas coisas. Não tem como eles voltarem ao que era antes para recapitular tudo. Mas eles podem dar uma boa melhorada, como eles estão pegando nas classes, melhorando o jeito que elas funcionam, vendo o que não tá legal, o que não tá legal, vendo o que tá legal e mantendo, vendo o que os jogadores estão falando. Então, assim, eu já dei uma olhada em várias classes, como elas estão funcionando, tô achando que tá ficando bem interessante. Algumas classes têm rotações bem chatas e cansativas, igual o Druida Balance, que é o Mukin. Eu não gosto. Eu jogava de Mukin até aí ele ficar com esse ciclo de Sol e Lua. Depois que entrou nesse ciclo de Sol e Lua, não me agradou o jeito de ter que ficar trocando de rotação de magia toda hora. Isso pra mim é muito chato. Então, eu prefiro que, tipo assim, algumas tivessem um certo número de cooldown, você usava em determinado tempo e pronto. Mas negócio, começa com a magia de fogo, depois passa para o Sol, para a da Lua. Sol, Lua, Sol, Lua, Sol, Lua, eu acho muito cansativo, chato, sem graça. Tem graça você só ficar trocando as magias. Então, assim, eles já estão dando uma modificada para melhorar isso.
Igual nós tínhamos antigamente, por exemplo, os Shadow Priest. Eles tinham tanta utilidade que eles tinham o seu lugar certo em alguns grupos de raid. Quando você ia fazer uma dungeon que era muito difícil, você precisava de muita cura, o pessoal gostava de pegar um Shadow Priest, porque quando ele batia ele curava pra caramba antigamente. Ou então você pegava um Mukin, porque o Mukin ele também ajudava a curar, tinha magia de regenerar mana pra jogar no Priest, caso eu precisasse de mana. Então assim, essas coisas foram sendo retiradas do jogo e isso acabou sendo não positivo, as classes foram perdendo parte da sua característica e foi ficando tudo muito uniforme, isso não é chato. Um certo desequilíbrio entre as classes é legal porque faz todo mundo ser necessário. Só que o que quebra isso é a arena, porque quando você entra na arena, todo mundo tem que ter tipo a mesma chance de ganhar, então você tem que equilibrar. E aí quando entra esse equilíbrio de PVP, as coisas às vezes ficam legaisinhas pro PVP, mas o resto do jogo acaba desandando por causa disso. Então a Blizzard tem que, e agora é o que ela tá fazendo em Legion, você vai ter talentos e coisas específicas para PVP, que você vai poder usar no PVP, porque isso faz com que ajude o jogo a equilibrar. Porque o legal é cada um ter a sua função e cada um ser diferente, isso que é o legal. E o Legion vai trazer boa parte da fantasia também, porque a fantasia está muito perdida. E, por exemplo, você é um paladino, você quer fazer coisas de paladino, você quer ter todo aquele background por trás, ou então das raças. E isso eles vão começar a trazer de volta no Legion com a introdução dos artefatos, que ali você vai ser um líder, né, da classe, e você vai ter que fazer quests específicas, então isso vai trazer uma certa característica para o seu personagem que está perdido. Mas assim, a única coisa que eu não tenho gostado no WoW, porque a gente é comandante, agora a gente vai ser um líder de classe, daqui a pouco a gente vai ser um rei de alguma cidade, daqui a pouco a gente é o comandante da aliança ou o comandante da horda, tá quase indo por esse caminho, então assim, e essas coisas não são muito legais. É legal quando você é perdido no meio da multidão de certa maneira, em alguns pontos ou outros você sobressai, mas o legal mesmo é quando você tá perdido entre a multidão, a história segue um caminho mais fácil, mais linear, mais gostoso de você seguir. Então tem que tomar muito cuidado com isso em Legion. Mas eu tô postando bastantes fichas positivas, porque eles estão melhorando o gráfico das magias, que já estão bem antigas, alguns modelos, adicionando movimentação nos bonecos de ataques, porque a gente teve os modelos novos em Draenor, mas não deu tempo de melhorar muito a movimentação deles. Eles estão melhorando agora em Legion, então vai dar uma sensação de você às vezes jogar com o boneco, sentir a coisa mais fluida por causa dessa movimentação. A movimentação faz isso, deixa o combate e fica mais empolgante, mais fluido, então isso é bem legal. Nós vamos ter mapas novos, bem diferentes, você vai poder evoluir em qualquer mapa, a ordem que você quiser, isso é muito legal. O pessoal quer muito isso no WoW antigo, de você poder jogar em qualquer mapa que você quiser, a hora que você quiser, com coisas acontecendo o tempo todo. Não sei se isso um dia vai chegar a acontecer no World of Warcraft, pelo menos esse 1 que a gente tem. Não sei que lance um novo, porque seria muita modificação, tem que voltar nos mapas antigos para refazer muita coisa. Mas é uma coisa que a galera quer. Você quer jogar com o Elfo Noturno, você quer jogar com o Orc, você quer ir lá na área inicial, onde fica o Grimar, onde fica Darnos, e fazer coisas lá, ajudar a sua facção, ter alguma coisa para você fazer lá. Isso é bem bacana. E em Legion as áreas, elas vão tentar fazer isso com as áreas delas. E tomara que seja muito bom e que isso aconteça com o resto do mapa e prossiga nas próximas expansões. Eu mesmo já fiz um vídeo falando do legado de Draenor. Toda expansão sempre traz legados e coisas novas pra gente. Legion vai trazer algumas coisas boas. A galera, sim, o hype tá muito grande em cima da expansão, porque muita gente não gostou de Draenor, a população caiu muito. Então o Legion tem que resgatar isso, então acho que é por isso que a Blizzard está escutando tanto a galera, para ver se ela consegue resgatar isso. E eu acho que algumas dessas atitudes que eles estão tomando vão ser positivas e vão realmente agradar os jogadores. Tem que esperar mais tempo para ver o que vai acontecer, ainda está bem no começo, ainda tem muita coisa para serem arrumada, muita coisa a ser discutida, mas eu já falei uma vez, vou falar de novo, os fóruns são muito importantes, porque vocês têm que dar os feedbacks, até mesmo nesses vídeos, igual meu canal não é muito grande, mas você dá o feedback do que você achou e tudo mais, isso é bom, porque às vezes pode chegar alguma informação nos próprios desenvolvedores da Blizzard. Você tem que expressar o que você está sentindo, se você não está gostando de uma coisa, se você está gostando de outra,
Isso é importante para quem está desenvolvendo um jogo, isso é muito importante. Então, essas eram um pouco assim, das informações que eu tenho, que eu acho bem bacana que está acontecendo em Legion. Fora a história vai progredir de uma maneira bem legal. A Blizzard está pegando toda a história do WoW, dando uma recapitulada, colocando os pingos nos is, para que essa história prossiga e fique bem legal. Então, assim, vamos dar o feedback, vamos acompanhar as notícias. Não vamos criar muito hype de tipo assim, nossa, o Legion vai ser foda, vai salvar o WoW, que não sei o que, calma, vai com calma. Toda expansão, todo filme, tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo tem que ser melhor do que o lado negativo para fazer que você fique. Mas também às vezes tem que ter um certo esforço de você enxergar as coisas que são boas no jogo e procurar coisas legais para você fazer. Porque quando o jogo está muito antigo, às vezes você cria uma certa nostalgia, expectativa de que aquilo vai ser muito bom, muito legal, e você vai ter aquela sensação de quando você começou a jogar o jogo de novo, e muitas vezes isso não acontece. Então, assim, porque as coisas vão mudando. Até os relacionamentos, quando você começa um relacionamento, é uma empolgação, depois de um tempo o relacionamento vira outro, depois de vários anos de casado, o relacionamento vai virar outro. Então, assim, o casamento com MMO, o casamento com World of Warcraft é a mesma coisa. Você vai ter vários momentos no qual você vai ter que progredir. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Essa mensagem, assim, eu acredito muito no Legion e esses elementos RPG de fantasia que estão voltando, eu acho que vão dar uma cara pro World of Warcraft que tá precisando, e eu espero que voltem ainda mais, porque eu acho que ainda tá precisando de mais elementos RPG, que nós tínhamos muito e perdemos muito, mas vão voltar, galera, eu tenho fé. Se você gostou do vídeo, não esquece de... Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui embaixo, que é muito importante saber a opinião de vocês. E não se esqueça de se inscrever no Facebook para entrar em contato comigo. Eu sou o Altariel e até a próxima, galera!